Você já reparou como tem se tornado comum as pessoas se endividarem a ponto de não ter como pagar suas dívidas? Porém, mesmo não conseguindo pagar as dívidas, as pessoas continuam comprando produtos de que não precisam realmente, pelo menos naquele momento. Uma onda avassaladora de consumismo tem atingido toda a sociedade. As pessoas não estão tendo muita sabedoria para gastar seu salário e isso tem produzido famílias endividadas e financeiramente desestruturadas. Como agir diante de vitrines iluminadas? Como usar o cartão de crédito e o cheque especial? Será que Deus quer que eu me prive de tudo? Ou que o modo como gasto o meu dinheiro tem a ver com minha vida cristã? É o que nós veremos no estudo de hoje. Nos acompanhe. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males, e alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Vivemos em uma época de produção em massa, consumo em massa e gastos desnecessários, com aquisição de produtos supérfluos. O consumidor de nossos dias não se contenta mais em adquirir os produtos de que realmente necessita. Nossa sociedade tem se caracterizado por um consumismo desenfreado que tem atingido todos os segmentos sociais de modo indiscriminado. Cristãos e ateus, pobres e ricos, homens e mulheres, enfim, todos os cidadãos têm adotado um modo de vida que supervaloriza o consumo de produtos desnecessários. As grandes agências de propaganda se especializaram em criar no consumidor necessidades que ele na verdade não tem, apenas para despertar seu interesse em adquirir um produto que na maioria das vezes fica jogado no fundo de uma gaveta. Por exemplo, você conhece alguém que comprou um vestido e nunca usou? Você conhece alguém que comprou um livro e nunca o leu? Isso acontece porque na época em que foram adquiridos, esses produtos não eram uma real necessidade. Esse consumismo desordenado é tão envolvente que muitas pessoas adquirem produtos de que não precisam e ficam sem dinheiro para comprar alimento, pagar passagens de ônibus ou pagar contas de água e luz. Há quem gaste seus recursos financeiros comprando inúmeros pares de sapatos e não compre um livro para o filho por não ter dinheiro. Há quem gaste todo o seu dinheiro comprando acessórios para o carro e não compre alimento para a família. O cristão precisa ser uma pessoa consciente, que vive de maneira regrada e que tenha domínio próprio. Ele precisa refletir com seriedade até que ponto suas compras são feitas para suprir suas necessidades reais e até que ponto são orientadas por um desejo incontrolável de comprar todas as novidades do momento. O livro de Provérbios nos ensina, no capítulo 27, versículo 20, ele diz o seguinte: o inferno e o abismo nunca se fartam, e os olhos do homem nunca se satisfazem. De fato, a ganância faz com que o desejo de adquirir seja como um abismo sem fundo. Compramos e nunca nos satisfazemos. Às vezes, gastamos até mais do que ganhamos por mês, o que nos faz recorrer a créditos e empréstimos, mas nem assim nos contentamos. Queremos sempre mais. Se essa for a sua situação, saiba que isso é ganância, e ganância é pecado. O cristão precisa ter domínio próprio. A carta aos Gálatas, no capítulo 5, versículos 22 e 23, diz o seguinte: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade,
bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Além disso, o consumo que tem caracterizado nossa sociedade tem feito com que os recursos naturais do planeta se tornem cada vez mais escassos. Somos hoje 7 bilhões de habitantes em todo o planeta. É muita gente. Se mantivermos um nível de consumo elevado como está, em breve nossos recursos naturais não serão suficientes para suprir as necessidades mais básicas da população, como água e comida. Será esse o modo correto de tratar, ou conforme a linguagem de Gênesis, cultivar a criação de Deus? A palavra frugalidade significa sobriedade. Sobriedade, por sua vez, tem a ver com vigilância e critério. Uma vida de frugalidade é uma vida criteriosa e vigilante. Quando se fala em trabalho, salário e dinheiro, toda sobriedade é bem-vinda. É muito comum vermos pessoas que não têm uma vida financeira equilibrada, gastam demais em uma área da vida e de menos ou nada em outras. Esse não é um jeito sábio de administrar os recursos de que dispomos. O ser humano tem muitas necessidades. Precisa comer, beber, vestir-se, abrigar-se, e cada uma dessas necessidades precisa ser suprida com o fruto do trabalho. É importante que no orçamento mensal haja um dinheiro reservado para alimentação, outro para vestuário, outro para moradia e assim por diante. Quando não há sobriedade, uma dessas áreas recebe mais recursos que a outra. Por exemplo, uma grande quantia para comprar roupas e uma pequena quantia para comprar comida. Uma grande quantia para diversão e falta dinheiro para o aluguel. Uma pessoa sóbria identifica suas necessidades e reserva recursos para todas elas, dentro de uma ordem de prioridade que leva em conta as necessidades de sobrevivência e de desenvolvimento humano, de modo que Deus seja glorificado. O apóstolo Pedro recomenda aos crentes da dispersão. Ele diz o seguinte: o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios, a bem das vossas orações. Algo importante que precisamos fazer com o fruto do trabalho é usá-lo com sabedoria, para alcançarmos independência financeira. Isso tem duas aplicações muito importantes para o momento em que vivemos. A primeira implicação é a independência financeira dos jovens. Em primeiro lugar, os jovens precisam ter sabedoria para usar seu salário de modo a alcançar a independência financeira. É importante que eles tenham consciência de que um dia terão que pagar suas próprias contas e ganhar o próprio sustento. No entanto, para que esse dia não os pegue de surpresa, eles precisam ir aprendendo a lidar com o dinheiro de modo a obterem com esse uso resultados permanentes. É muito comum os jovens pensarem mais ou menos assim: estou na época de gastar com lazer, meus pais me sustentam. Algumas observações devem ser feitas aqui. A primeira é que o fato de ter mais oportunidades de lazer não significa que não seja necessário ter uma vida equilibrada. Lembre-se de que estamos falando de uma vida de sobriedade. O jovem pode desfrutar de seus momentos de lazer e ainda assim assumir pelo menos uma parte de seu sustento, como mensalidade da escola ou pagamento da condução, ou a compra de suas próprias roupas, por exemplo. A necessidade de não gastar todo o dinheiro com lazer lhe dará importantes noções de responsabilidade que serão importantes para toda a vida. A segunda observação é que muitas vezes os pais se esforçam imensamente para suprir as necessidades dos filhos. Quando começam a trabalhar, os filhos gastam com lazer todo o seu dinheiro, apoiando-se no imenso esforço que seus pais fazem para pagar tudo por ele. Filhos conscientes e amorosos certamente perceberão que é uma demonstração de gratidão participar do esforço dos pais, mesmo que seja com uma pequena parcela. Isso mostra que eles reconhecem e valorizam o esforço dos pais e certamente os vínculos familiares. O segundo ponto é que a independência financeira dos adultos. Muitos pais e mães de família
precisam aprender a usar com sabedoria o fruto do seu trabalho. Muitos pais de família gastam mais de 50% do que ganham para pagar a fatura do cartão de crédito ou o rombo do cheque especial ou empréstimos bancários. É importante termos uma linha de crédito para podermos usar em caso de necessidade, como um problema de saúde, por exemplo. Fazer compras no cartão de crédito também não é um problema, desde que as compras caibam no orçamento e possamos pagar por elas quando vier a fatura. Não é isso que tira a independência financeira dos adultos. O que tira a independência financeira é o endividamento crônico causado pelo consumismo. A falta de responsabilidade no uso do dinheiro é o que causa um endividamento impagável que assombra milhões de famílias brasileiras. Pense bem e responda. Gastar a maior parte do seu salário pagando juros bancários ou juros do cartão de crédito parece a você um modo sábio de usar o fruto do seu trabalho? De acordo com Gálatas, capítulo 5, versículo 23, o domínio próprio é fruto do Espírito. O consumismo desenfreado é uma imensa tentação para a sociedade. De modo geral, todos gostariam de ter um carro novo, a roupa da moda, a joia ou o tênis de marca. Nem todos podem ter isso, e dos que podem, nem todos podem ter isso todos os meses. É preciso gastar o dinheiro com sabedoria, investindo no que for prioritário, para evitar a situação bizarra de ter um carro caríssimo e não ter o que comer. Em outras palavras, o cristão precisa ter a bênção do contentamento. Como vemos em nosso texto básico, Paulo ensina a Timóteo que o verdadeiro lucro, isso é, aquilo que deve de fato ocupar nossa mente e moldar nosso estilo de vida, não é o lucro financeiro, nem o ajuntamento de bens motivado pela ganância, mas a consagração a Deus, isso é, a piedade. Você encontra isso no versículo 6. Quando nos interessamos em buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, conforme nos ensina Mateus, capítulo 6, versículo 33, como Jesus nos ensinou, aprendemos a ter contentamento com uma vida de sobriedade. A posse de bens materiais é sempre instável e passageira. Neste mundo, os ladrões roubam, a traça e a ferrugem corroem e as crises financeiras mundiais trazem riscos econômicos. Quando colocamos o nosso coração, isso é, orientamos a nossa vida e a nossa conduta por esse tipo de bens, estamos nos apoiando em alicerce frágil e quebradiço. Só Deus é o alicerce seguro, a rocha eterna, em quem podemos firmar nossa vida com segurança. O cristão jamais deve negligenciar as abundantes riquezas de uma vida de piedade e contentamento com Deus. Nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele, é o que diz o versículo 7. Esse é um ensino precioso do qual o cristão jamais deve se esquecer. Viver em função do acúmulo de bens é correr atrás do vento. Isso nos leva a uma vida de fadiga que jamais trará satisfação real e, por fim, não traz nenhum proveito para aqueles que passarão a eternidade com Deus em seu reino. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes, é o que diz o versículo 8. É uma grande bênção termos supridas as necessidades básicas desta vida. Essa é uma das bênçãos que o Senhor reserva para aqueles que têm uma vida de piedade. Observe que o texto bíblico não diz que o dinheiro é um mal em si mesmo. Ele é uma ferramenta importante para as negociações da vida. O que é mal é o apego ao dinheiro, o amor ao dinheiro ou aquilo que ele pode nos dar. É um laço permanente. Nossa confiança nunca pode ser colocada nele. Agora que vemos que o nosso dinheiro não deve ser gasto pelo simples prazer de comprar, como é esse estilo de vida consumista, o consumismo, nem de forma irresponsável, nem para alimentar a nossa ganância, surge a pergunta: como então devemos usar na prática o dinheiro que Deus nos dá? Aqui estão algumas dicas bastante importantes. A primeira delas, invista uma parte do seu dinheiro em educação. Para desempenhar bem sua vocação, você precisa de estudo. Não negligencie isso. Estude, não importa a sua idade. Recicle seus conhecimentos, atualize-se. Investir em educação significa comprar livros,
mas também significa ter contato com a cultura sem o professor mandar. Uma segunda dica: invista parte do seu dinheiro em saúde. Não é uma atitude nada sábia deixar de cuidar da saúde pensando em economizar e depois gastar mais dinheiro com coisas supérfluas. Tenha prioridades bem claras. Cuide da sua alimentação, coma alimentos mais saudáveis. Um bom feijão com arroz, na medida certa, é uma ótima alternativa. Coma em intervalos regulares, deixe a preguiça de lado e faça um exercício físico. Vá a uma academia ou faça uma caminhada. A falta de tempo pode até ser uma suposta justificativa, mas na verdade é uma desculpa que arranjamos para esconder a nossa preguiça. Na verdade, lembre-se que foi Deus quem deu a você o corpo que você tem. Uma terceira dica é que você invista parte do seu dinheiro na sua moradia. Economize para comprar ou construir sua moradia. Cuide para que ela não tenha lugares insalubres, como paredes mofadas, fios soltos ou instalações elétricas mal feitas. Não faça gastos nem gambiarras para usar energia sem pagar. Isso é pecado, é crime e coloca em risco a vida de sua família. Um gasto na segurança de sua casa pode evitar acidentes perigosos. O cuidado com o corpo e com a família faz parte da mordomia cristã. E uma outra dica: invista parte do seu dinheiro, do seu salário, em lazer. Você não é uma máquina. Aliás, até mesmo as máquinas precisam ser desligadas de vez em quando. O lazer faz parte da vida. Levar os filhos para brincar não é um gasto supérfluo. As crianças precisam se divertir e as lembranças de um brinquedo no parque ou de um palhaço no circo certamente as acompanharão por toda a vida. Além disso, os momentos de qualidade que passamos com os filhos fortalecem os vínculos familiares. Os adultos também precisam de lazer. Pratique um esporte, passeie no parque, faça uma viagem, leia um livro, divirta-se com seus amigos. O cuidado com a cultura, com a saúde e com a família faz parte da vida cristã. Quando buscamos, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, aprendemos a desfrutar da bênção do contentamento. Como diz o autor de Provérbios, o justo tem o bastante para satisfazer o seu apetite, mas o estômago dos perversos passa fome. Provérbios capítulo 13, versículo 25. Contente-se com o que Deus lhe dá. Use com sabedoria o fruto do seu salário e invista em áreas prioritárias de sua vida, como saúde, educação, moradia e lazer. Tenha um estilo de vida equilibrado. Não se prive daquilo que Deus lhe dá condições de ter, mas também não cobice o que está fora do seu alcance. Trabalhe, gaste, invista e viva com sabedoria, equilíbrio e domínio próprio. Considerando que o trabalho é o meio ordinário que Deus nos dá para obtermos o sustento de modo digno, não apenas o modo como trabalhamos, mas também o modo como gastamos o salário é importante e faz parte de nossa vida cristã. Ter uma vida financeira equilibrada, sem gastar mais do que ganhamos, sem nos endividarmos, sem nos deixarmos levar pelo consumismo, faz parte do nosso relacionamento com Deus. Investir o nosso salário com sabedoria, comprando o necessário para a nossa sobrevivência e a de nossa família, e ainda investir em desenvolvimento humano, cuidando da saúde, da cultura, da educação e da moradia e do lazer, faz parte de nosso relacionamento com Deus. O modo como usamos o dinheiro não é uma questão secular, mas uma questão espiritual de clara relevância em nossa vida diária.